Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai dar início aqui à nossa série de vídeos pockets para o nosso grupo de pesquisa AgriFood e Franchising. E é uma alegria muito grande a gente iniciar essa série com duas pessoas muito queridas e especiais para mim, que são a professora Maria Silvia Sais, professora titular do Departamento de Pós-Graduação de Administração da FEA USP, e a professora Vivian Lara, que é professora da FESE, Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos. Bom, posso chamar vocês de meninas, né? Porque são minhas meninas. Um prazer. Ao contrário, né? É a única que pode chamar alguém de menina que sou eu. Chamar vocês de meninas sou eu. Então, é uma alegria ter vocês, a gente começar aqui esse vídeo pocket, né? E nessa tarde de hoje, até o objetivo do vídeo pocket é justamente a gente discutir um pouco sobre a contribuição, né, de vários dos eventos e grupos que estão acontecendo aí, que tocam sobre o assunto do agronegócio, dos alimentos, e quanto estão contribuindo para essa discussão avançar de verdade. E eu entendo que o que vocês estão fazendo hoje, né, seja por via do CORS ou seja pelo All for Food, é justamente gerando essas contribuições reais, né, não só para a academia, quanto para o mundo real das organizações. Então, assim, queria que vocês contassem um pouco mais sobre o All for Food, né? Então, eu vou começar justamente com essa pergunta, para vocês contarem como é que surgiu a história do All for Food, como é que começou essa ideia que, para mim, de verdade, é maravilhosa. Vamos lá. Acho que a Vivian tem que começar, né? Vamos for food é com ela. Oh, meu Deus. E antes de mais nada, agradecer. É um privilégio a gente estar aqui com a Silvia, que é a mais jovem de todas nós, não é? E que sempre nos inspira e faz tudo isso acontecer com a gente. Quando você nos convidou e vinha já com essa questão tão forte, o que é o All for Food, estava conversando com a Silvia. Talvez a gente possa resumir, Lu, em duas frases que me vêm na cabeça quando sou indagada sobre isso. Sonhar é resistir, e não existe desenvolvimento científico sem laços humanos sólidos. O que eu quero dizer sobre isso? Eu entendo que o All for Food, e sobretudo agora, aconteceu como fruto de um grupo de sonhadores da academia querendo fazer diferente, em termos de ciência, em termos de oportunidades de negócio, de formação, e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E se passando por meio de uma conexão, de forma diferente, não só da universidade como meio, mas entre as próprias universidades em si, porque o All for Food é muito disso, é uma conexão aí, há muito tempo sonhada, mas agora, justamente nesse momento, a gente está precisando sonhar, se reinventar, viabilizada. E a outra frase que, dentre tantas lições que a Silvia nos ensinou é essa, o zelar pelo próximo, o trust, né? A confiança, que é algo que a gente estuda em inovação aberta, que é uma outra característica, o All for Food, essa conexão diferente de sonhadores, tentando acelerar ou tentando contribuir na aceleração da inovação por meio dessa perspectiva de inovação aberta, cunhada no desenvolvimento sustentável, então são palavrinhas que depois a gente pode, mas são marcos de conexão, inovação aberta e desenvolvimento sustentável, mas que está exigindo desses sonhadores se reinventá-lo em diferentes aspectos, inclusive background. E isso eu entendo que se dá pelos laços humanos da onde a gente deriva, que é da conexão CORS, da escola CORS, mas do jeito Silvia Sais de ser, que ela nos ensina, né? Então, eu gosto de definir assim e já passo a palavra para a Silvia, porque eu acredito realmente nisso. Então, eu vou falar um pouco aqui. Primeiro, assim, é um prazer enorme estar aqui com as duas, na verdade, né? Duas queridas também, né? Que a gente se conhece há muitos anos, né? E são as minhas meninas, na verdade, né? São realmente meio filhas, né? Mas eu queria falar um pouco, assim, sobre a característica inovadora do All for Food. Eu acho que essa é uma coisa assim que a gente deveria reforçar pelo seguinte, eu vou falar um pouco assim, o CORS, ele veio de uma rede, né, é um núcleo de pesquisa na universidade, com uma rede com embasamento teórico muito forte, né,
inclusive já aproveito para fazer a propaganda, nós vamos ter um seminário muito lindo, né, sobre contratos em novembro, em homenagem até a uma grande amiga nossa, né? Mas o que o All for Food traz de inovação? Eu acho que isso que é legal, porque a gente tinha uma rede forte, que é o que a Vivian fala, né, de amigos, né, que se conectavam, a gente tinha um seminário que se encontravam, tal, mas era uma rede praticamente fechada, né? A grande diferença do All for Food, acho que sim, tem duas coisas muito diferentes, né, que são bem inovadoras, eu acho. Uma é que ela se torna como se fosse uma plataforma de inovação. Então, não necessária, e que as pessoas vão entrar e sair dependendo do tipo de contribuição que ela teria que dar ao tipo de pesquisa que está sendo realizada naquele momento. Atualmente eles estão analisando uma pesquisa sobre desperdício. Então, quem são as melhores competências para entrar? Então, não é um grupo fechado que vai analisar, não. Vamos atrás dessas competências e aí, sim, com essa rede de parceiros, de amigos que já é bastante extensa, ela vai trazer sempre especialistas que não importa, é uma plataforma que vai agregar isso. Eu acho que essa é uma inovação muito grande, que não existia isso. Eu não conheço um tipo de grupo que cria um tipo de plataforma que dá, na verdade, visibilidade para pesquisas de outros centros. Isso é um negócio bacana, né? Porque não é só o centro ali, né, que tá, mas sim, vamos ver quem são os grandes especialistas na área. E a segunda questão é essa ligação muito forte com o setor produtivo, que também, apesar da gente sempre se calcar em pesquisas, não, agora eles estão lá dentro, eles estão participando, eles estão fornecendo questões para serem desenvolvidas. Então, a partir dos questionamentos deles, é que estão saindo coisas. Então, eu acho que é bem legal, porque essa lógica de startup, de pesquisas que gerem impacto, etc., né? Bom, agora eu deixo um pouco a Vivian falar. Mas eu acho que são duas coisas bastante inovadoras, né, Lu? O que você acha? Sim, eu acho que vocês responderam muito bem. Ficou, acho que para quem não conhece ainda, essa explicação foi ótima, né, no sentido de mostrar a origem e principalmente os pilares centrais, né, do projeto. Então, da onde veio e aonde está centrado, né, tudo isso. E me lembra um pouco essa história dos spin-offs que a gente está vendo muito mais comumente no Brasil e que a gente vê muito comum lá fora, né? E eu acho que esse é um movimento da universidade cada vez mais, né, Silvia e Vi, a gente olhando para essa conexão mais apurada, cada vez mais alinhada desse diálogo da academia com o mercado, que eu entendo que é um pouco nessa linha que vocês estão indo mesmo, né? Quer dizer, essa busca desse diálogo de fato, né? Não é só aquela coisa de vou fazer algo aplicado, né, na minha pesquisa, mas eu convido para uma entrevista, mas não volto, né? Aqui não, aqui de fato vocês estão chamando para a mesa, né? Para a mesa, para sentar, para discutir, para pensar em projetos e ter essa retroalimentação. Então, sem dúvida, enfim, vamos falar um pouquinho mais do All for Food. Eu queria entender um pouquinho também essa questão do processo que vocês já estão bem avançados, né? Então, já está aí no segundo desafio. Então, para quem não conhece, eu queria que você contasse um pouco da ideia dos desafios, né? Porque hoje isso é tão central para vocês, os desafios com as startups, né? Então, contar um pouquinho dos desafios e falar um pouquinho desse segundo, como é que encerrou isso tudo aí, pelo que eu entendi, encerraram agora, né? Esse segundo desafio. Ô, Lu, para te responder sobre isso, eu vou resgatar um pouquinho da sua fala, da grandiosidade, do desafio que a gente se coloca nessa inovação, como a Sil tão bem fotografou. Essa mesa emblemática, a gente reunindo de forma colaborativa os grandes referências, independentemente do tamanho, mas, por exemplo, os grandes líderes do setor de alimentos, então, grandes parceiros, aí sentados numa mesa discutindo a agenda colaborativa, né, de inovação. Mas, Lu, olha essa fotografia nossa aqui, não é, e na inovação que a Sil colocava, entre inovação que a gente está trazendo, não é um movimento de uma universidade,
com diferentes players. É também inédito, talvez no mundo, porque a gente está colaborando entre grandes nomes em formação. Você é peça fundamental nisso, trazendo SPM, seu grupo, a USP em diferentes unidades, mas ao lado de outras tão importantes, renomadas instituições, né, Sil? E isso é uma outra beleza, que geralmente a gente vê alguém centralizando, e a gente discutindo muito com a Silvia e outros conselheiros do All for Food, a Silvia é a board do conselho consultivo, a gente entendeu isso, o All for Food, como uma rede policêntrica, multitask, como a Sil falou, dependendo da oportunidade, a gente vai identificar, trazer, se formar. Então, dinâmica, né? Colaborativa e interdisciplinar e interinstitucional. Pronto. Então, essa mesa colaborativa também entre os formadores das universidades. Posso acrescentar por uma favor, coisa, Sil. na verdade? Porque quando a Lu está falando, aí alguém pode falar assim, não, mas essa coisa de empresa a universidade faz muita coisa para a empresa, mas não é do tipo consultoria. Sim. Eu acho que a coisa que tem de inovação aí, que eu acho que bem a Vivian colocou, são as pessoas sentadas de empresas concorrentes numa mesma mesa, falando qual é o tema que a gente deveria tratar para discutir, que interessa a todas. Ou seja, eu acho que isso é bem inovador, né? Onde essas empresas que são bastante concorrentes estão ali sentadas e falam assim, não, olha, nós temos um problema aqui no Brasil, no mundo, vamos tentar abordar essa questão, né? Que eu acho que, então, não é uma consultoria para uma empresa, mas sim é uma discussão mais profunda de questões estratégicas brasileiras e mundiais, né? O que é muito legal se a gente pensar na literatura de estratégia, né, Sil, é a gente pensar que sempre a gente viu aquele movimento da que vai para frente, né, que vai a propulsora dessa inovação. E o que a gente está olhando aqui é uma coordenação dessas grandes líderes para fazer isso junto. Quer dizer, se a gente for fazer o movimento do setor, vamos fazer juntas, né? Ou se a gente até fazer uma inovação, mas que a gente parta de um tema grande que vai fazer uma onda para todo mundo, né? Então, se o momento agora é a tecnologia para sustentabilidade, então vamos se unir e colaborar para justamente a gente obter essa... Enfim, não tem jeito, né? Tem que unir forças, né? Que legal. Não, você imagina você discutindo, uma empresa discutindo como que ela lidou com o desperdício interno com uma outra empresa, ela dando a dica, né? Olha, né? Então isso é muito bacana, né? Muito legal mesmo. Não, e eu acho que daí vai vir coisas muito mais breakthrough, né? Quer dizer, coisas que de fato a gente vai ver grandiosidades, né? Porque eu acho que é isso, quer dizer, não é só aquele processo interno, são questões mais amplas, né? Até do setor mesmo, que eu imagino que vão ser resolvidas nessa mesa aí colaborativa, né? Mas, e daí você perguntava dos ciclos, Lu. Dessa construção, então, inovadora e cheia de oportunidades para colaboração, a gente desenha 3 eixos, Lu. Um deles contempla o ciclo, por exemplo. Na verdade, o desafio ao For Food, que a gente, em seus ciclos, que a gente fala que é o matchmaking. A gente que é do interior, uma metáfora outra que surgiu, é a quermesse, ó o R pronunciado, né? Que é onde os colegas, os pares, os sonhadores se encontram para reverberar esse movimento em outros 2 implicações, que são os outros eixos importantes para a gente, que é a pesquisa. Então, o For Food tem essa veia de rediscutir, aplicar, mas a parte alicerçada no matchmaking, na extensão, mas querendo dar um terceiro passo, a cocriação. Então, a gente estuda a partir das nossas lentes teóricas interdisciplinares, um fenômeno de interesse, e agora a gente está debruçado, como a Sil antecipou, nesse drama, nesse problema de perdas e desperdícios alimentares, e pretende, ao longo do próximo ano, vir ainda dessa construção colaborativa com desenvolvimento de cocriações. Então, tecnologia para inovação tecnológica e organizacional. Por vezes, por exemplo, o rearranjo de como se dá a governança, a coordenação dos
das partes de uma cadeia. Então, o ciclo é um dos... Mas é a nossa vitrine, né, Sil? Né, Lu? Você também, a gente... Acabou de acontecer, cada ciclo tem um tema, a gente estruturou 3. Vale dizer, o All for Food nasceu ano passado, em março de 2020. Quando a gente nasceu, a gente idealizou 3 ciclos na concepção: produto, processo e cadeia. O produto foi o primeiro, o segundo... Perdão, estou errando. O ciclo 1 foi em processo, inovação, indústria 4.0, qualidade, enfim. O segundo agora acabou de acontecer, o alimento do futuro, na perspectiva de economia circular, inclusive. Sim. E o próximo, que a gente está para definir a data ainda, vai ser sobre concepção do varejo, da cadeia e tal. Não. Mas, então, e me permita um input para passar a palavra para vocês. A gente aprendendo sempre dessas conexões ativas e colaborativas, em cada ação que a gente faz, o ciclo 2 trouxe uma inovação muito importante, que vai ao encontro do que a gente sonha e acredita. Trazer a academia para esse movimento, potencializar o conhecimento no nosso quintal. O que eu quero dizer? O ciclo 2, além de ter sido para startups, foi também aberto para grupos de pesquisa. Sim. Trazerem as suas soluções, e foi lindo. A Sil participou. Sil, como que foi? Conta um pouco. Não, foi muito interessante, porque, no fundo, você tem um grupo de pesquisa pesquisando coisas interessantíssimas, que muitas vezes fica dentro do laboratório, não sai, e na hora que falou, não, a gente tem um aditivo aqui que... é menos, não usa gordura trans, não sei, eu não entendo muito da questão muito química, não sei o quê, mas deixou um interesse muito grande nas empresas, e isso é uma coisa muito bacana, porque, na verdade, você tem a bancada fazendo pesquisa, que é interessantíssimo, mas que muitas vezes fica dentro da faculdade. Era o doutorado de uma aluna, né? E que eles estavam continuando a pesquisar. Você vê, fica lá, hoje não fica nem na biblioteca virtual, o doutorado dela lá, mas não, as empresas se interessaram, acho que ela foi a segunda colocada, uma coisa assim, né? Então, não, as empresas, e a partir dali saem negócios, né? Porque são coisas, assim, muito úteis e práticas que têm interesse econômico, né? Então, isso que é bacana, né? E são coisas, quer dizer, que levam essa lógica aí, vamos diminuir a gordura trans, vamos melhorar os aditivos que são colocados no alimento, tal, né? Então, acho que, assim, são experiências é muito gostoso assistir eu assisti algumas, assim, que eu fiquei encantada, né? De ver como é que, desde a ponta, né, do produtor rural até o finalzinho da cadeia, né? Tudo, inovações, assim, que realmente a gente fala, nossa, nós estamos no futuro, né? Muito, muito bacana. E eu acho que isso dá para todos nós é uma esperança mesmo, de que, de fato, tem muita coisa ainda para acontecer e a gente explorar, né? Porque é o que você falou, quer dizer, tem um monte de gente trabalhando, fazendo, acontecendo, mas esse gap ainda existe, né? Quer dizer, a gente precisa, de fato, reduzir isso, né? Lu, me perdoe. Imagina, pode falar que é isso. Você me lembrou da fase da professora Beth também, quando da construção, e a professora Beth está sempre com a gente, inclusive ela marcou a mesa emblemática, que a gente vai falar durante muito tempo, porque o ciclo 2 foi envolvido por uma semana maior, aberta ao grande público, porque os ciclos são, então, voltados para quem tem uma startup ou uma tecnologia de bancada, de laboratório, e a gente procura fazer essa conexão com o meio, né, com os demais stakeholders aí do ecossistema de alimentos e bebidas. Mas, nesse ano, a gente envolveu numa programação aberta, com conteúdo riquíssimo, está tudo lá no YouTube, no canal do All for Food, ou pelas demais redes sociais, Instagram, enfim, esse conteúdo para a gente se alimentar. E a professora Elizabeth Farina, ela abriu o evento justamente na nossa mesa emblemática, reunindo 4 dos presidentes Brasil, de companhias que são nossos apoiadores e 2, inclusive, nossos sponsors dessa construção. Então, essa mesa, juntos discutindo o futuro, assumindo suas responsabilidades e dizendo como estão fazendo, nos alimentando, né, em possibilidades de contribuição. Mas aqui, quando a professora Beth, no início, a gente discutia a questão de...
gente vai ter que fazer uma edição aqui, senão a gente deixa vai ficar engraçado. A professora, o que eu ia falar? Você deu um gancho, eu até te interrompi, porque a professora Beth nos dizia certa vez, Sil, nossa, eu tô ficando velha, senhor. Pronto, tem alguém para editar? Senão eu peço a Catarina fazer esse corte para a gente. A estagiária mirim do All for Food, desculpa, meninas. Porque você dizia dessa oportunidade da conexão, né, do laboratório, e da gente sonhar. Então, voltando, quantas vezes a gente não dizia, eu queria tanto trabalhar com os caras, né, com as empresas, mas elas não nos dão ouvidos, elas são difíceis de trabalhar. Tal. O que a gente percebeu, e foi a frase da professora Elizabeth Farina, essa dor é a mesma deles, mas com relação a gente, eles falando, puxa, eu queria tanto trabalhar com aquele grupo, com a academia, mas eu não sei onde encontrar. O Lattes não funciona para esse, não tem uma organização, e daí fica muito viesado, né? Alguém nos liga, você vai indicar alguém do seu... E o All for Food vem para romper com essas barreiras, conectar e reconhecer que é uma dor comum, as partes querem se conectar, e isso impulsiona o desenvolvimento sustentável, né? Sim. Não, eu só realmente estou vendo muitos benefícios, eu acho que vai gerar muitos subprodutos que talvez vocês mesmos não tenham noção do que vai vir, então acho que é o que você falou, é muito orgânico, né? E é muito polivalente, então certamente vai vir muitas outras, vai desenvolver muito mais coisa. Mas aí, só para a gente já ir encaminhando para o final aqui, eu queria, tem se falado muito, inclusive a CAPES, né, tem cobrado os programas aí em relação aos produtos tecnológicos, né, está na onda aí, toda essa discussão, todo mundo se treinando um pouco sobre os produtos. Então, eu vejo que o All for Food está bem encaixado aí nessa onda, né, que é a geração de novas tecnologias, não, patentes. Então, muito de impacto, né, quer dizer, a questão do impacto, ela permeia toda essa discussão, então, quanto que um programa, de fato, está impactando a sociedade, então, não tem nem o que se discutir quando se fala de All for Food, né? Quer dizer, sentar na mesa e discutir questões relevantes para a sociedade, não é só para uma indústria, mas para todas, quer dizer, não tem, isso não tem preço, né? Então, e fala-se muito da questão também da complexidade, né? Enfim, e tudo isso para falar dos produtos tecnológicos, que tem uma série deles, né? Na administração. Hoje eles estão falando da tecnologia social, né? Então, essa tecnologia social, basicamente, eles definem como algum processo, alguma gestão, algum tipo de inovação que vá gerar algum tipo de benefício, bem-estar para a sociedade, né? Então, eu queria ouvir vocês, que eu sei que, obviamente, tem uma frente muito ampla aí de trabalho. Então, como é que vocês estão gestando ou imaginando unir essa questão, né, da tecnologia social ao propósito do All for Food? Eu acho que esse é um grande desafio, na verdade, né? Só queria voltar um pouco daí para frente, que eu acho que talvez para deixar muito claro essa questão dessa plataforma que vai buscar os pesquisadores, a gente tem uma inteligência dentro do All for Food que lida com esse tipo de tecnologia de busca, realmente a partir de Lattes, de banco, né, de pesquisa, as grandes cabeças. Então, a gente tem essa tecnologia lá dentro do All for Food, que não foi falado, e também ficar falando como é que acessa ali, né? Na verdade, então, a gente tem esses dois lados, né? O lado de ir atrás e o lado também das pessoas procurarem, mas esse de ir atrás, às vezes, é bacana, porque você consegue identificar as pessoas que estão trabalhando com isso, né? Do lado da questão social, eu acho que esse é o desafio que a gente tem para frente. Porque se a gente for olhar, quando a gente fala em sustentabilidade, durante, assim, desde o começo da criação da palavra, né, a gente sabe que a sustentabilidade tem um aspecto amplo, né, no sentido ambiental, econômico, social. Ela foi dada muito ênfase, né, com um motivo claro, né, sobre a questão ambiental, né? Mas eu acho que a pandemia deixou claro que a gente tem que lidar com a questão social. Se a gente estivesse em uma situação muito mais igualitária, com uma distribuição de renda muito melhor, com certeza a gente não estaria sofrendo o que está sofrendo, a sociedade como um todo sofrendo como está agora, né? Mas, assim, só para dar um exemplo, teve das startups que apareceu lá, ela tinha uma inovação super simples para produtor rural,
né? E isso daria assim, uma redução de custo enorme, uma melhora super interessante para o campo, né? Então, acho que a gente tem que olhar desse lado e ver o que isso agrega para o produtor, para a sociedade, e eu acho que tem que se trabalhar com uma sociedade mais igualitária, porque a distribuição de renda ela importa, e eu acho que isso a gente consegue ver, né? E acho que citando até os nossos conhecidos, Douglass North, etc., a gente sabe que a questão da distribuição de renda é importante para a gente ter boas instituições, né? Ser muito mais democrático, etc. Então, acho que nesse ponto a gente tem que olhar e ter um grande desafio para lidar com pesquisa, de interesse realmente social. Essa é a minha visão assim, de mundo, né? Vamos fazer alguma coisa que realmente melhore essa questão da democracia no sentido de uma sociedade mais igualitária, né? E o alimento também, né, Silvia, porque de fato o tema central é alimento, né, e a tecnologia. Hoje vocês falaram desse tema que está aí central para vocês também, que é o desperdício de alimentos, e o desperdício tem a ver com essa questão que vai levar, né, a segurança do alimento, porque você perde de um lado, né, ou desperdício, enquanto um monte de gente não tem acesso. Então, tem um montão de coisa aí para discutir, um monte de coisa aí para vocês colocarem. Nossa, que agenda linda, né? Eu fico pensando, é muito prazeroso trabalhar com algo que a gente sabe que é isso, vai poder impactar. Não é só uma pessoa ou duas ou uma empresa, mas o setor e muito mais gente. Então, assim, vocês estão de parabéns de novo. Tenho muito orgulho de alguma Nós, Lu, você é parceira nisso. Nós, poder fazer parte, mas assim, nem que seja de espectadora, eu estou muito contente de estar aqui com vocês aí participando e vendo tudo isso crescer, tomar forma, e é maravilhoso. Então, eu queria que vocês deixassem aí assim, um convite para as pessoas, né? Porque eu sei que isso aí esse ano ainda vai rolar muita coisa. Então, por favor, façam um convite aí para os nossos ouvintes, né? E telespectadores aí do nosso Video Pocket, por favor. Por favor, Vivian. Bom, se essa loucura, né, faz sentido para quem está nos escutando, assistindo também, vai ser é isso, é como a Sil colocou, é dinâmico, é orgânico. E inovação com propósito, talvez é um outro, como a Silvia agora acabou de pontuar, né? Que nos une e acompanha nossas redes sociais, muita coisa por vir ainda, eventos, conexões e ideias. Então, eu queria muito, Lu, te agradecer, primeiro, por estar com a gente desde o princípio nessa construção, fazendo acontecer e materializando, inclusive, se me permite, um último sonho, porque essa mudança passa em a gente formar de forma diferente, mudar mindset, né? Então, os nossos alunos se encontrando e trabalhando juntos e viabilizando tudo isso acontecer, retroalimenta nossas esperanças, né? Então, a gente não deixa para a geração deles, a gente assume a responsabilidade, mas já embute esse novo mindset de conexão tem que ser natural, de que a gente pode transformar o mundo e de que inovação com propósito é a base disso. Então, te agradecer por estar com a gente nessa construção e pelo convite. A gente está aqui junto com a professora Silvia Sais, que nós duas, né, Lu, somos aqui loucas e gratidão eterna por tudo, inclusive por ter abraçado essa loucura dentro do CORS e nos dá, né, o esteio ali, o ninho, para tudo isso. Silvia, por favor. Não, eu acho que é isso, né? Vamos embora, todo mundo junto. E eu tenho certeza, assim, a Vivian foi a grande idealizadora, eu só posso agradecer e daqui a pouco tá voando no ninho, viu? Então, eu acho que, porque o Alpha Food está assumindo uma proporção que não é mais nenhum braço, aí que eu falei, vai se tornar um corpo sozinho aí, né, que vai junto, né, na verdade, isso que é importante, né, eu acho que as nossas conexões continuam, a nossa confiança, né, e uma rede seguindo aí essa sua fala, né,
de muita confiança entre nós, né? E uma rede colaborativa que um gosta muito do outro. Eu acho que isso é bacana, né? Que ótimo. Bom, minhas meninas, vou agradecer aqui, então, essa participação maravilhosa nesse primeiro Vídeo Pocket. Foi realmente fantástico, sensacional e extremamente, como eu diria, iluminador, né? Então, eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo aqui sintam toda essa vontade e animação que a gente tem aqui. É isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Então, para quem está nos assistindo, depois a gente deixa todos os links para vocês seguirem o All for Food e saber cada vez mais sobre esse programa, que realmente é fantástico. Até mais. Tchau. Obrigada, Lu. Que legal.